Fake news e pandemia, a desinformação contra a saúde pública. É o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou conversar com Ivo Henrique Dantas e Eduardo Amorim. Eles são doutorandos do programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. Boa tarde, Ivo Dantas, como você está? Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todo mundo que está aí seguindo a gente. Tudo certinho, todo mundo em casa, né? Ivo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do seu currículo acadêmico. Então, eu sou formado em jornalismo pela Unicap e em marketing pela FGV, aqui em Pernambuco, e depois segui minha carreira acadêmica dentro da Universidade Federal de Pernambuco, fazendo um mestrado, onde eu analisei como é que se dava as diferenças do jornalismo executado na internet em portais. E agora estou finalizando o doutorado, falando um pouco sobre como é que funciona essa questão das bolhas, câmaras de eco, ou seja, como as pessoas estão se isolando um pouco durante esse processo aí, principalmente de disputa política mundo afora. E dentro desse ambiente, como é que vem as fake news, como é que elas têm sido potencializadas, né? A gente tem na Federal, no momento em andamento, um projeto chamado Coronavírus em Cheque, onde a gente tem feito algumas análises, tem feito uma série de conteúdos para quem tiver interesse acerca da difusão de fake news durante esse período de pandemia. As fake news, como elas surgiram? Elas não surgiram com a internet, elas ganharam força com a internet. Mas vamos falar um pouco das fake news quando elas nem eram chamadas assim aqui no Brasil, as notícias falsas. Então, o que acontece é que o termo fake news, na verdade, ele é um termo relativamente novo, né? Pelo menos o uso como tem sido feito dele, que vem aí mais ou menos do período quando a gente observa a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, né, em 2016. Depois a gente teve o Brexit, que nada mais foi do que um referendo para votar a saída do Reino Unido da União Europeia, e aí desaguando no Brasil com as disputas políticas, principalmente na eleição que a gente teve em 2018, a eleição presidencial. Só como você mesmo disse, Vitória, a gente tem um ponto aí que essa desinformação, esses boatos, essas informações falsas, elas não são algo novo. Tem historiadores que dizem que desde o Império Bizantino isso já era uma prática recorrente de políticos. Então eles criavam informações sobre seus opositores de alguma forma para fazer com que aspectos negativos fossem colados a eles. O que é que acontece de diferente com esse boom da fake news? Além do uso do termo em si, como um termo político de discurso impregnado aí no discurso dos políticos, ora para falar sobre informações que são falsas, ora a utilização do termo fake news para simplesmente falar sobre informações que, apesar de verdadeiras, vão contra os interesses de alguém. Então, se a gente pegar, por exemplo, lá na eleição de 2016 de Donald Trump, ele falava muito isso. Quando a imprensa tradicional, quando os canais tradicionais de TV, eles falavam informações que eram contra aquilo que ele seria positivo para ele chamava aquilo de fake news. Existem as fake news e existe também o uso do termo para desqualificar as notícias produzidas na mídia, não é isso? Exatamente, são duas coisas diferentes, é isso que a gente precisa entender. Uma coisa é a difusão de informações falsas. Isso realmente sempre existiu, isso é algo que foi potencializado pela internet, por essas bolhas, ou seja, as pessoas falando cada vez mais com pessoas que concordam com elas. Então, quando a gente não entra em contato com aquele amigo da gente, que a gente discorda, quando a gente perde o contato com pessoas que são do outro espectro político, de uma forma geral, a gente tende a ter um reforço daquilo que a gente acredita. Então, fica mais difícil a gente perceber quando a informação é falsa. Isso é uma coisa. A outra coisa é o uso por políticos, como você bem colocou, do termo fake news para desqualificar informações que são verdadeiras. E aí é isso que a gente tem que estar sempre muito atento enquanto população, e aqui eu estou falando enquanto cidadãos mesmo, de sempre ter um senso muito crítico em relação àquilo que se fala, que é fake. Sempre observando quem é que está afirmando que aquela informação não é verdadeira. Recorra sempre a fontes que sejam seguras para isso, né? Quais são os principais canais das fake news? Por onde as pessoas recebem ou acessam mais as fake news? Então, normalmente a gente recebe as fake news pelos aqueles meios de difusão da informação, ou seja, em que a informação circula mais rápido. Então a gente pode pensar aí no Twitter, no Facebook, no Instagram e principalmente o WhatsApp. Por que eu digo principalmente o WhatsApp? O WhatsApp, a gente não tem como ver o que acontece dentro dos grupos.
Se você for mandar uma mensagem para o seu amigo, se você estiver num grupo, você vai ver que vai aparecer ali um avisozinho dizendo que todas as informações elas são criptografadas. O que é que isso quer dizer? Que pessoas de fora não têm acesso àquele conteúdo. Então, como é que você, enquanto seja governo, seja justiça, seja jornais, como é que você vai ter acesso àquelas informações para desmentir elas, se a gente não consegue visualizar elas? Então, o processo que existe dentro do WhatsApp é um processo bem de formiguinha mesmo, onde alguns veículos, de forma anônima até, entram nesses grupos para observar que informações estão sendo veiculadas que são falsas, que são inverídicas, para aí sim poder desmistificar e desmentir esses boatos. Inclusive o WhatsApp, né, a empresa, ela tomou providências após a eleição presidencial em 2018 para tentar diminuir o uso da ferramenta para disseminar as fake news. Hoje você tem limitações para distribuir informações. Inclusive isso é uma pressão da sociedade, né, no mundo todo. Exato, não foi espontâneo. Pois é, não foi espontâneo. Inclusive, toda a discussão da investigação da circulação de notícias falsas durante a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos teve, inclusive, audiência no Senado americano. Houve todo um processo de investigação e de pressão para que essas empresas passassem a adotar medidas que limitassem essa circulação de informações falsas. Não é algo espontâneo delas, né? E é bom lembrar sempre que o WhatsApp pertence ao Facebook. Anderson Lima pergunta: quando aconteceu essa virada dos boatos e eles passaram a ter a força que vemos hoje? Então, existem, na verdade, alguns estudos e algumas observações, por assim dizer, de que existiram eleições que foram claramente manipuladas antes até da eleição americana, através dessa difusão de informações falsas. Quando a gente teve esse processo na eleição americana, é que o mundo realmente abriu os olhos para o que estava acontecendo, né? E o que a gente viu aí, na verdade, foi uma sequência de eventos políticos sendo claramente influenciados pela difusão dessas informações falsas. O que eu acho que a gente tem que deixar claro é que realmente elas sempre existiram. Essas informações falsas, esses boatos sempre existiram. A mudança está realmente na internet. Na internet é muito fácil você publicar alguma coisa. Eu não estou aqui fazendo uma defesa da censura, de que as pessoas não tenham esse direito de publicar as coisas na internet. Não é isso. Mas é um fato que é muito fácil publicar qualquer coisa. Se eu estiver com raiva de alguém e quiser publicar uma informação falando que eu vi a pessoa, sei lá, pegando dinheiro no banco ou alguma coisa, eu consigo fazer isso. Né? Não existe nada que me impeça de publicar essa informação. Quando a gente pensa em uma época pré-internet, antes da internet, a gente tinha um controle maior disso. Então você tinha um jornal, o jornal tinha procedimentos de apuração, por mais que existissem problemas, defeitos, né? Às vezes o jornal apura errado uma informação e aquilo dali depois se prova falso. Mas existe um processo de controle, existem métodos. Realmente eu acho que a redução dessas barreiras, por assim dizer, ela fez com que isso fosse potencializado de uma forma absurda. Ivo, fala um pouco do Coronavírus em Cheque. O que é o projeto, onde ele está? Então, o Coronavírus em Cheque, ele é um projeto que está situado dentro da Universidade Federal de Pernambuco, mas tem diversas parcerias, como o Observatório de Mídia. A gente tem uma parceria muito boa com o núcleo, né, de TV e rádio da própria Universidade Federal. Algumas instituições Brasil afora já têm participado da gente, né, do projeto. Quem quiser acessar o projeto para entender um pouco mais o que a gente faz, ter acesso aos conteúdos da gente, a gente tem um podcast semanal que a gente inclusive distribui através de algumas plataformas como o próprio Spotify. E aí o que a gente tem feito de uma forma geral? A gente tem se preocupado em produzir conteúdos que desmistifiquem informações durante o processo da pandemia. A pandemia ela tem levado a um boom, quase como em uma eleição, dessa quantidade de fake news, dessa quantidade de informações falsas, deturpadas, que circulam pelas redes. Então, a nossa preocupação realmente tem sido auxiliar a sociedade a entender esse contexto, a entender que temas estão sendo assuntos de fake news, entender um pouco quem são essas fontes dessa divulgação de informação falsa, como é que isso circula nas redes sociais, e desmistificar através da ciência. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente está falando aqui de uma universidade federal, a gente está falando da casa da ciência, por assim dizer, né? Onde as pessoas são formadas, onde pesquisas são realizadas,
Um cientista, quando ele afirma algo, ele não afirma porque ele acha aquilo, né? Ele afirma porque ele estudou aquilo, ele afirma porque ele foi lá para um laboratório, ele fez testes. E esse é um dos papéis que a gente tem no Coronavírus em Cheque. É tentar passar um pouco para a sociedade esse conhecimento tão grande que é desenvolvido dentro da Universidade Federal, como em várias instituições do Brasil afora. Ivo, como a pessoa faz? Recebeu uma notícia pelo WhatsApp, viu num site, o que ela deve fazer para checar se aquilo ali é verdadeiro? Então, a primeira coisa é a gente observar de onde saiu aquilo. A gente costuma confiar em informações do WhatsApp e repassar quando a gente recebe de um amigo, de um familiar. Você pensa logo, você diz, não, meu pai não vai estar mentindo para mim, né? Quando alguém te repassar uma informação, a primeira coisa que você deve procurar tem um link para aquilo, ou seja, tem algum lugar onde eu possa clicar para ir observar de onde aquela informação saiu. Se não tem, pergunta para a pessoa, diz, massa, tu viste isso onde? Quem foi que te falou isso? A fake news, normalmente, quando você faz uma pergunta assim, aparentemente besta dessas, ela já costuma começar a desmoronar. Porque a pessoa vai dizer, não, uma amiga minha disse que a tia dela... Tá, mas quem é essa amiga sua? Não, é porque, na verdade, a tia dela... E aí começa aquela rede, né? Ou seja, se a fonte não está clara, isso é uma pista muito grande de que provavelmente a gente está lidando com a fake news. Existem outras formas, como acessar o site, etc., que eu acho que são extremamente úteis, mas eu diria que uma boa parte das fake news sequer consegue sobreviver ao ato mais simples do que perguntar quem foi que publicou isso. Google. Uma iniciativa que chegou ao Brasil recentemente é o Sleep Giants Brasil. Exatamente. O Sleeping Giants, na verdade, era uma iniciativa que surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos uns 4 anos. E aí, durante esse processo de pandemia, o jornal É o País, né, que é um jornal espanhol que tem uma redação, uma sucursal aqui no Brasil, ele fez uma matéria falando sobre como isso tinha impactado a indústria da fake news por lá, como eles estavam conseguindo alguns resultados muito interessantes, de tentar conter o financiamento desses sites que comprovadamente são responsáveis pela difusão de informações falsas. Então, um pesquisador decidiu abrir um no Brasil. Ele foi lá, criou no Twitter a conta de Sleeping Giants Brasil. O projeto ele funciona de uma forma relativamente muito simples. Ele identifica sites que são comprovadamente fontes de fake news. Quando eu falo comprovadamente, não é que ele simplesmente acordou um belo dia e disse, site A, ele é um site que difunde fake news. Eles têm metodologia para isso. Eles foram atrás de um site que você tem dois projetos de checagem de notícias extremamente sérios no Brasil, que é a Agência Aos Fatos, e o projeto comprova que envolve mais de 20 veículos tradicionais de comunicação brasileiros. Os dois já tinham sinalizado que esse era um site difusor de fake news. E aí, o que o Sleeping Giants ele fez? Ele atua no lado financeiro. Ele começou a notificar as empresas de uma forma bem suave, às vezes até humorística, dando oi pelo Twitter, dizendo, adoro seus produtos, mas eu observei aqui que você está anunciando no site, para que a pressão da opinião pública fizesse com que essas empresas revissem seus anúncios nesses sites. Em 1 semana e meia de atividade, o Sleeping Giants Brasil já conseguiu reduzir em R$340 mil o financiamento desse site de divulgação de fake news. Existe uma forma de anúncio automática no Google, não é isso, Ivo? E muitas alegam que nem sequer sabiam, mas ao tomar conhecimento, estão retirando os anúncios. Acho que quem está assistindo a gente pode pensar, poxa, mas a empresa em primeiro lugar, por que ela anunciou lá? Quando você anuncia, por exemplo, através do Google, você estabelece alguns parâmetros, ou seja, você diz, olha, eu quero num site que seja sobre tal assunto, eu quero um site que pegue tal público, feminino, masculino, etc. Mas você não diz exatamente em que site você vai publicar o seu anúncio. O robozinho lá do Google, ele analisa aquilo que você disse que seria interessante para a sua empresa e ele determina alguns sites e sai distribuindo o teu conteúdo. O que acontece? A empresa ela tem o poder de determinar que sites ela não quer que seu conteúdo apareça. E essa é a luta dos Sleeping Giants. E eles colocaram aqui também a quantidade de empresas. Eles já notificaram mais de 150 empresas que confirmaram a opção de colocar esse site dentro dessa lista de sites proibidos. Mas a proposta é ir além, é que as próprias pessoas façam esse trabalho de comunicar as marcas. Então você tem marcas menores, de médio porte, de pequeno porte, que o Sleeping Giants não vai conseguir dar atenção, notificar todas elas, mas o público tem esse papel. Eu quero deixar esse espaço final para você deixar a tua mensagem aí em relação às
as fake news. Eu acho que uma mensagem que é interessante a gente deixar aqui é justamente isso. É antes de compartilhar um material, sempre pensa duas vezes, sempre tenta entender de onde aquilo veio. A primeira intenção, quando a gente recebe algum material que a gente acha legal, é querer logo compartilhar. Mas aí a gente pede um pouquinho de paciência às pessoas, que tem um pouquinho de calma na hora de receber essas informações, de consumir elas. Todo mundo, se os grupos de WhatsApp eles são fechados, mas todo mundo tem meio que um papel ali de monitor. Se você participa de um grupo de WhatsApp e viu uma fake news, não deixa aquilo passar calado. Chega, rebate, coloca a fonte original, diz, olha, amigo, você compartilhou isso daqui, mas infelizmente não é verdade. A gente até queria que fosse, mas não é. A pandemia não acabou, não existe uma solução mágica para isso. E, no final das contas, realmente é depositar todas as nossas esperanças na ciência e acreditar que ela vai trazer aí soluções para a gente em breve. Fiquem aí, porque eu vou trazer o Eduardo Amorim, que está lá nos Estados Unidos, ele é doutorando do PPG-Com, mas está como pesquisador visitante. Então, já vou me despedindo de Ivo. Tchau, Ivo. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Já está aqui com a gente. Tudo bem, Eduardo? Prazer tê-lo aqui na nossa live. Agradeço desde já a sua participação. Ele está como pesquisador visitante na Tulane University, em Nova Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ele também integra o Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Eduardo, eu gostaria que você se apresentasse academicamente, para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, sua graduação, mestrado, doutorado, e pode falar também sua experiência profissional como jornalista. Eu fiz jornalismo na Unicap, na Católica de Pernambuco, e saí da graduação para o mercado. Fui jornalista do Jornal do Comércio, da Folha de Pernambuco, trabalhei em Brasília, fui da Agência Nordeste de Notícias. Meu último trabalho longo foi para o Portal Terra. Durante 4 anos eu cobri a Copa do Mundo em Pernambuco e tive um envolvimento grande com as famílias que perderam suas casas por conta das remoções da Copa. Foram mais de 2.000 remoções de Pernambuco, pouquíssimo noticiadas. Isso gerou o meu projeto de mestrado, que foi sobre os silêncios, silenciamentos e a cobertura da Copa do Mundo em Pernambuco. Estou no meio do meu doutorado, estudo também os silêncios e silenciamentos, só que agora relacionados a questões ambientais do Rio São Francisco. Participo também do Coronavírus em Cheque, como o Ivo, e sou do Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social, que é um grupo não só de jornalistas, de advogados, de pessoas que lutam pelo direito à comunicação em todo o Brasil. Você é pesquisador visitante na Tulane. Eu gostaria que você falasse, como é que está a universidade? Está fechada? Vocês estão podendo frequentar? Tem aula? Não tem? Aqui ainda está fechado. A situação na Louisiana especificamente foi muito grave. O coronavírus chegou praticamente sem ser anunciado e nós tivemos durante o Mardi Gras, que é o carnaval aqui de Nova Orleans, uma grande disseminação do vírus. Então os índices foram muito altos logo que se soube que o coronavírus estava aqui. Em algum momento chegou a ser um percentual mais alto, inclusive, que o de Nova York, levando em consideração a população bem menor, claro. Sim, percentual. E hoje em dia, o que está acontecendo, que também é muito preocupante, é que começam a ser abertos restaurantes, não só na Louisiana, como em vários estados dos Estados Unidos. Na Flórida, onde muita gente está indo para as praias da Flórida, os índices estão voltando a subir de forma alarmante. E isso faz parte também desse ambiente de desinformação que aqui nos Estados Unidos, eu acho que todo mundo vai lembrar, quando o presidente Trump começou com aquela alegação toda, antes de todos os testes científicos serem feitos, de dizer que não só não era tão grave o coronavírus, como poderia ter a solução através da hidroxicloroquina, da cloroquina e de drogas muito perigosas e que vieram, inclusive, a faltar em alguns mercados, né? Quer dizer, a informação começou, muitas vezes, aqui dos Estados Unidos, que é uma informação que até hoje causa muitos problemas, não só aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, né? A cidade de Nova Orleans, ela está num processo já de afrouxamento das regras de circulação, como é que está? A cidade de Nova Orleans nunca chegou a um fechamento restrito, assim, de um policiamento grave. As pessoas estão em casa, a universidade está fechada, os restaurantes e bares já começam a reabrir, não só para
o delivery, né, que já estavam reabertos, mas alguns já colocam mesas na calçada. Mas isso é uma questão que ainda está sendo muito questionada pelos profissionais de saúde, que ainda tem medo de que mesmo aqui a epidemia volte a crescer muito. Eu digo mesmo aqui porque na Louisiana foi um dos lugares em que grande parte da população já teve contato com o vírus, né? Nos Estados Unidos estamos um pouco mais adiantados, inclusive, em relação ao Brasil. O vírus chegou cerca de um mês antes aqui, começou a se espalhar antes, que o Brasil chega a ser até mais arriscado ainda, por exemplo, uma reabertura que fosse agora, mas ainda está sendo muito questionado essa reabertura lenta e gradual que está começando a haver aqui na Louisiana. Eduardo, e as fake news aí nos Estados Unidos? Quais são as fake news e é pelo WhatsApp? Qual é o caminho das fake news aí nos Estados Unidos? O WhatsApp é essa potência que nós vemos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos o WhatsApp não é tão conhecido como no Brasil. Então, as formas de desinformação são diferentes. Mas também se usa bastante as redes sociais, outras redes sociais, inclusive. Mas, por exemplo? O próprio Facebook, o Twitter. O presidente Trump usa muito o Twitter, nem sempre de uma forma boa. Que talvez seja a rede social mais característica do uso de Trump de redes sociais, talvez seja o Twitter. De certa forma, o que é importante entender é que variam as formas de divulgação, mas a tentativa de criar desinformação, ela vem se reproduzindo não só nas redes sociais. Eu vim a ter contato através da autora Annie Orlandi, com uma história do início da colonização do Rio São Francisco, que ela já tratava um problema de boatos, como um padre francês chamado Martin Nut relatou lá no início do século 2700 que os boatos, através de cartas, eram um dos grandes responsáveis pela violência contra os índios que habitavam à beira de São Francisco. Quer dizer, a estratégia que está por trás é mais importante do que o veículo, do que o WhatsApp, do que o Twitter, porque essas plataformas são plataformas controladas por empresários que não têm o compromisso democrático que deveríamos ver, porque eu acho que o compromisso democrático, isso é uma coisa que o Intervozes tem lutado muito para discutir. A gente tem que criar soluções de controle públicas, soluções de controle com apoio da sociedade, mas nunca está totalmente dependente do empresariado. A gente recebe pelo WhatsApp uma mensagem que nos chama atenção, muitas vezes porque houve uma pesquisa, houve um investimento financeiro feito para que se identificasse quais eram os grupos da população que podiam ser afetados por isso. Isso não é só no Brasil. No referendo do Brexit, existia toda uma lógica para se defender que os ingleses não queriam aquela vinda dos imigrantes, e então foi desenvolvida toda uma narrativa para fortalecer esse discurso da misoginia, né, na Inglaterra. Pessoas que estão ligadas a histórias da desinformação, como o consultor aqui do presidente Trump, o Steve Bannon, quando ele aparece tantas vezes com a família Bolsonaro, a gente tem que perceber as relações que tem nessa história toda. A lógica da desinformação já vinha sendo desenvolvida para o controle político, para obter resultados eleitorais, e está sendo só reproduzido em outros locais, inclusive o Brasil. O Intervozes, o coletivo que eu faço parte, já assina um manifesto da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que pede a cassação da chapa, já que, no nosso entender, a desinformação durante as eleições de 2018, associada ao Caixa 2, deveria ser considerada pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, motivo suficiente para a cassação da chapa de Mourão e Bolsonaro. Ivo falou de providências que estão sendo tomadas aqui no Brasil, legais inclusive, no combate às fake news. O que é que tem sido feito aí nos Estados Unidos? Primeiro, eu acho que, do ponto de vista legal, estamos muito atrasados. Não só no Brasil, como nos Estados Unidos. O Poder Judiciário está muito atrasado, porque as punições a quem comete fake news, a quem obtém
vantagem, não só eleitoral, financeira, vantagem comercial com notícias falsas, ainda estão muito aquém do que seria esperado para a importância que esse tema tem na sociedade atual. Mas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, as grandes plataformas, começam a ter alguns reveses mais importantes, assim, do ponto de vista financeiro mesmo, porque a gente tem que lidar com o poderio de plataformas que são, hoje, as maiores empresas do mundo, não só na área de comunicação, e que tem uma responsabilidade enorme, inclusive, na crise do jornalismo, né? Quando a gente fala tanto de desinformação, para mim, uma grande solução é a gente investir nas boas experiências de jornalismo. A defesa da comunicação pública é uma luta, assim, primordial dentro da luta contra a desinformação, porque a gente não pode depender só da comunicação, dos meios de comunicação privados, né? Não é só numa eleição, não é só numa pandemia que a gente tem que estar atento a isso. Pequenas comunidades, muitas vezes, têm temas importantíssimos para elas e que não são interesses dos grandes empresários do ramo de comunicação e acabam sendo bastante silenciados. É esse o foco específico do meu projeto de doutorado. Júlio Cavani está dizendo, existe algum tipo de cálculo que identifique o volume de votos conquistados por Bolsonaro por meio de fake news? O resultado das eleições seria outro sem as fake news? Um indício interessante, eu acredito, seja analisar, por exemplo, os estados onde Bolsonaro tinha redes muito fortes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a mudança na semana do primeiro turno, que fez o governador Witzel, que tinha um apoio naquela época de Bolsonaro, ir ao segundo turno, é uma mudança surreal, sem precedentes na história das eleições brasileiras. Absolutamente desconhecido. Ele foi para o debate da Globo, sendo quinto colocado, sexto colocado, com menos de 5% dos votos. E depois do debate da Globo, simplesmente estoura, tira o Tarcísio Mota, que era o candidato do PSOL do segundo turno, e tem um resultado completamente inesperado. Isso poderia ser só uma grande exceção, mas se você pensar que em Brasília, que era outro lugar onde a rede de internet de Bolsonaro Minas Gerais, Minas Gerais houve uma Minas virada Gerais, muito que grande. tem uma grande influência do Rio na política de Minas também, e São Paulo, onde Bolsonaro tem um filho político também, são os estados que têm mudanças mais significativas naquele momento decisivo da eleição. Isso, de certa forma, é uma preocupação enorme para as eleições municipais, porque as eleições municipais vão ser afetadas por esse tipo de desinformação. Então, o trabalho de formiguinha para ir alertando as pessoas sobre isso tem que ser ainda mais forte nesse ano. Porque não é só as redes sociais que são importantes para a gente combater a desinformação. A gente precisa realmente investir muito na mídia tradicional, porque no Brasil, principalmente, a televisão, as rádios ainda têm uma importância muito grande, até porque nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. Muito bem. Eduardo, foi maravilhoso. Mas olha, esse assunto fake news, infelizmente, não vai morrer, porque a gente queria matá-lo, mas as fake news estão aí e haverá outras oportunidades para a gente conversar, tá certo? Obrigada, boa sorte aí no teu trabalho. Valeu aí todo mundo que comentou, que assistiu, muito obrigado aí. E em breve estarei chegando de volta ao Brasil. Foi muito massa. Ivo Henrique Dantas e você, Eduardo, muito bom. Eduardo Amorim, doutorandos da pós-graduação em comunicação da UFPE. Tá bom? Até a próxima semana. Tchau, Eduardo. Tchau, todo mundo. Tchau, valeu.